Foi um rally difícil, não apenas desportivamente, mas também emocionalmente. E o time Hyundai Portugal saiu com um sabor agridoce. O Rally Vidreiro Centro de Portugal marcou a primeira ronda em asfalto, quinta da temporada. Fique connosco e acompanhe esta jornada. Armindo Araújo agarrou a frente do campeonato na ronda anterior. Esta é a estreia do Hyundai 20R5 em asfalto. Encontramos já uma base de setup muito boa do Hyundai. Estamos muito motivados já em estarmos a liderar. Contudo, é um bocadinho começar do zero, porque nós não temos referências com os nossos adversários, mas estamos otimistas, o carro deu boas indicações. Agora vamos estar um bocadinho à espera dos resultados dos primeiros troços para vermos como é que estamos situados. Temos que atacar muito, temos que trabalhar ainda mais do que temos feito. O bom e leal conhecedor do asfalto DS3 R5 voltou às mãos de José Pedro Fontes. Nós no Rally de Portugal usamos um carro de desenvolvimento da Citroën, os carros ainda não estão finalizados. Agora voltamos ao DS3 e pensamos já em Castelo Branco, vamos passar definitivamente para o C3. As condições poderão ser um fator que possa desequilibrar, porque o fator sorte na escolha de pneus vai ser determinante. Nós esperamos ter um bom ritmo, nós já vencemos aqui 3 vezes. É um rally que eu gosto particularmente, embora os troços de sábado sejam novos para mim, que não fiz o ano passado, mas achamos que temos um bom carro no asfalto. Pedro Meireles venceu esta prova no ano passado. A estrela da sorte não tem sorrido e 4 meses depois do início do campeonato continuava escondida. Tivemos alguns atrasos nas peças que vieram da Skoda e, como tal, só ontem é que pudemos testar aqui já na Marinha Grande. Fizemos um teste curto à chuva. Tínhamos feito que, por um problema de travões que tivemos, só ao fim do dia é que conseguimos dar umas voltas, portanto a fase de asfalto ainda não foi bem preparada. Antevê-se um rally bastante difícil, não só por esse facto, mas também pela instabilidade climatérica, que isso é sempre preponderante as escolhas de pneus. Vamos então ao primeiro dia. A primeira classificativa ficou desde logo marcada pelo acidente de Carlos Vieira e Jorge Carvalho. O Hyundai 20R5 derrapou, embateu numa árvore do lado do piloto e este foi submetido a uma intervenção cirúrgica em Coimbra, estando estável e a recuperar. O navegador foi transportado para o Hospital de Leiria e teve alta no mesmo dia. A classificativa foi anulada, apenas Armindo e Barbosa tinham passado. As equipas ficaram com o tempo do piloto do Skoda e partiram diretas para a segunda passagem por São Pedro de Moel, com o super especial a encerrar o dia. Adruzilo Lopes lutava pela classificação destinada aos GT e estava a fazer uma prova rápida. Bastava olhar para o tempo da passagem por São Pedro, em que assinalou a 5ª melhor marca, interrompendo o lote dos R5. No acumulado era essa posição que ocupava e liderava o campeonato RGT com quase 8 segundos de vantagem. Refletido pelos prédios Ricardo Teodósio teve um problema com a válvula pop-off que abriu logo depois do arranque. O carro perdeu a força e só 1 km depois é que normalizou. O senhor espetáculo recuperou 2 segundos na super especial, ao ser 5 décimas mais lento que Miguel Barbosa, estava em quarto. O primeiro a chegar ao local do acidente dos campeões nacionais foi Pedro Meireles e, emocionalmente, a dupla não estava bem. Perderam 4,7 segundos na passagem por São Pedro de Moel, voltaram a assinalar o terceiro tempo na super especial e, no acumulado, 4,9 segundos para o líder. Miguel Barbosa não conseguiu testar como queria porque a reparação do carro, depois do que aconteceu no Rally de Portugal, não o permitiu. O Rally estava a correr bem, sem atacar muito, para não ser traído pelos pisos sujos. Na super especial recuperou 2 segundos ao conquistar o melhor tempo. Era segundo classificado a 1,7 segundos da liderança. Armindo Araújo foi um dos poucos que fez a primeira classificativa. O ânimo não era o melhor e a preocupação pelos colegas de equipa era muita. O líder do campeonato manteve o comando do início ao fim do primeiro dia, com pouca margem de gestão para o longo e difícil dia seguinte, até porque perdeu 2 segundos na super especial.
Antes do reencontro em estrada, vamos ao reencontro na assistência. Há 6 anos que Adruzilo Lopes e Jorge Henriques não faziam dupla. Somos amigos de longa data, já foi meu navegador há muitos anos, uma pessoa muito profissional, muito dedicada, muito empenhada, e é isso que eu preciso, de maneira que estou bastante contente com esta situação. Acima de tudo, o que salientava e o que me realçava no Adruzilo era a agressividade enquanto piloto, nunca baixava os braços, era sempre até o último metro da última classificativa, acreditava sempre que era possível. E então ele acaba por transmitir isso à equipa onde está, a todos os elementos, então são valores que guardo e que os aprendi e vi com ele, porque ele tinha muita mais experiência, são coisas que ainda atualmente guardo e continuo exatamente igual. Exatamente igual. Vamos amanhã do segundo dia de prova, que contou com 4 classificativas. A indecisão do clima foi determinante. Ainda sem as últimas evoluções no carro, António Dias estava a estrear-se neste rally, concentrado em ganhar quilómetros em asfalto. O piloto foi cimentando a subida e do 12º no dia anterior passou para 9º lugar. Manuel Castro estava deliciado com a forma como o carro se estava a comportar em asfalto. O piloto ocupava o 8º posto. Miguel Barbosa teve 2 furos e era 7º no final das 4 passagens, mas a escolha de pneus influenciou mais a perda de tempo do que os furos. Já estava a 2 minutos e 43 segundos do comando da prova. Achámos que ia estar tudo muito mais molhado do que estava, optámos por provar pneus de chuva e estava totalmente seco e, portanto, logo aí percebemos que errámos. Pedro Almeida tinha acertado na decisão de pneus e setup. Na segunda passagem da manhã fez mesmo o 5º melhor tempo, mas a partir daí o trabalho ficou dificultado, era 6º no acumulado. As primeiras correram bem, fizemos uma boa escolha de pneus. Uma boa escolha de setup também, mas depois tivemos um problema na pop-off a partir da segunda classificativa da manhã e o carro ia a cortar e a falhar durante a maioria dos troços. De resto, acho que correu bem. Adruzilo Lopes não tinha o carro afinado para piso seco, chegou a perder o 5º posto, mas recuperou na última classificativa, onde gastou mais 3 segundos que o mais rápido. Que mesmo com as especificações de molhado no seco não prejudica tanto quanto prejudica um R5, por exemplo, embora seja mais lento. Mas em termos de dinâmica do carro não muda muito, por isso não foi muito difícil. Agora é evidente que nos tempos fui penalizado, mas correu tudo dentro da normalidade. José Pedro Fontes também falhou na escolha de pneus. O piloto sabia que tinha de minimizar o tempo perdido, mas não podia arriscar. Após a primeira classificativa já rodava mais na frente, subia no acumulado para 4º, mas o rally já era. Nós tínhamos com uma versão do carro de chuva e com pneus de chuva. E quando vamos com pneus de chuva e os troços estão todos secos, não nos resta tentar minimizar o problema, e é isso que está a acontecer, tentamos andar o mais depressa possível, sem cometer nenhum risco, mas o rally não está perdido, não é? Mais um tiro ao lado, desta feita também para Pedro Meireles. O piloto foi com setup de chuva e estava com dificuldades em conduzir o barco, que era como sentia o Skoda. Agora era tentar manter o 3º posto nesta lotaria climática. Depois nós vimos que não conseguíamos chegar ao 2º lugar, o 3º lugar já estava, o 4º lugar já estava longe de nós e tentámos trazer o carro até à assistência para tentarmos retificar agora as coisas para a parte da tarde. Ricardo Teodósio teve uma manhã muito positiva, rodou sempre colado ao líder e no último troço foi vez de vencer ao ser 5 décimas mais rápido. No acumulado eram 15 segundos a deixá-lo no 2º posto. Esperamos que, no mínimo, ficamos assim, e também outra coisa muito importante, que é o nosso amigo Vieira, que ele recupere depressa, que ele fique bom, porque faz cá falta e mexeu com a gente todos ontem o facto dele ter tido aquele acidente e ter sido operado hoje. Bom, espero bem que ele recupere depressa.
Também Armindo Araújo estava satisfeito com a escolha de pneus e de afinação e impôs um ritmo rápido e seguro, sem cometer erros. O Hyundai estava em forma, mas a tarde previa-se instável. Era por isso importante estudar todas as opções. O Hyundai esteve a um excelente nível, como sempre. Está-me a dar muita confiança para atacar. Ainda falta meio rally, as condições estão muito instáveis, portanto nada está garantido. Contudo, chegamos aqui em primeiro novamente, o que é muito bom e também dá muita moral à equipa. Vamos continuar a tentar fazer o mesmo trabalho que fizemos agora. Contudo, as opções que temos para a tarde são difíceis de adivinhar o que é que vai acontecer, portanto vamos ver. Para ver a prestação do líder em primeira mão, dos patrocinadores deu aos colaboradores a oportunidade de ir ao rally. Nós, na Mafra, temos algumas campanhas em que os vencedores foram premiados com esta passagem por cá nos bastidores do rally. É um privilégio conhecer os bastidores de um rally, não é? Estar conhecer toda a dinâmica que está por detrás daquilo que nós vemos no produto final, que é nos troços ver os carros a passar, não é? Há oportunidades que não fosse assim, dificilmente estaríamos aqui e teríamos a oportunidade de estar junto da equipa e junto do piloto. São desafios que nos lançam que são agradáveis. É uma forma de promover a imagem da Mafra, ainda por cima junto dos melhores, com o Armindo, portanto é sempre bom estar a promover e patrocinar os melhores. Sempre com os melhores. Mafra, Hyundai, o Araújo, pena o Carlos Vieira ontem, mas vai regressar em grande. Entramos agora nas duas rodas motrizes. Paulo Neto depositava alguma esperança neste rally desde a passagem por São Pedro de Moel, que agarrou a frente. No segundo dia levou 4 pneus duros, o que acabou por não ser uma boa opção. O carro escorregou e uma saída de estrada ditou o abandono do piloto. Joana Barbosa ficou em quinto em RC4. A estreia do Kia Picanto GT-Line deu que falar. O carro que figura o troféu monomarca de velocidade e montanha veio testar o kit de rallies. Tiago Raposo Magalhães e Ricardo Esperto conseguiram mesmo intrometer-se na classificação geral e os dois protagonizaram um forte duelo. O estreante Francisco Esperto alcançou a vitória em RC5, com Tiago Raposo Magalhães de regresso aos rallies a ficar no terceiro lugar da categoria. O carro é espetacular, adorei o carro nos saltos, nas curvas. O carro está a ficar e podia ficar desde que tivesse uma caixazinha da ZF para continuar nos rallies. Espero que o Tiago agora, através deste rally, consiga tirar algumas conclusões e que venhamos fazer mais umas provinhas de rallies e trazer os Kias, que os Kias estão muito bem feitos. O Kia foi posto a toda a prova, inclusive é com uma saída de estrada minha, uma naviça ao volante, o carro está fantástico, mas vinhamos a andar depressa e vinhamos a levar o carro cada vez mais aos limites, estava a chover e deu-se essa saída. O carro revelou-se extremamente fiável, senão não estaria aqui a esta hora, porque demos uma pancada forte numa pedra. Rafael Cardeira foi o piloto que ocupou o lugar intermédio do pódio em RC5. O vencedor da categoria no ano passado regressou com um novo projeto. É agora representado pelo Sporting Clube de Portugal. O piloto da Marinha Grande teve alguns percalços pelo caminho, mas essencialmente fez um bom teste para a restante temporada. Ontem tivemos um furo, hoje de manhã problemas com a caixa de velocidades, ficámos só com a quinta velocidade. No troço a seguir tivemos uma ligeira saída de estrada. Todos os troços que nós estávamos para começava a chover. Tivemos muito azar, mas o balanço acaba por ser positivo. Rui Lopes ocupou o terceiro posto em RC3.
Filipe Assanguedo, 8 meses depois de volta à competição, foi quarta em RC4. Filipe Nogueira considerou o resultado melhor que a prestação. O piloto sofreu um toque que desalinhou o carro, que falhou ainda durante 2 classificativas. Na tabela de quem pontua para o CPR foi terceiro nas 2 rodas motrizes e segundo em RC4. Fizemos praticamente o resto da prova com o carro desalinhado. Andou também alguns problemas em que o carro andou a falhar e por isso condicionou de alguma forma a nossa prestação, mas o resultado acaba por ser bastante positivo. Agora preparar já Castelo Branco da melhor forma para tentarmos estar outra vez na máxima força como estivemos aqui no início, mas como já disse, não foi o melhor arranque de rally para nós, com esse problema, com esse toque que demos. Mas depois foi o rally possível também, um rally difícil, muito condicionado pelas condições climatéricas. Gil Antunes alcançou o 4º pódio da temporada, apesar de ter sido novamente condicionado pelos problemas na bomba de gasolina, que já tinham marcado as rondas anteriores. Entre as equipas que pontuam para o CPR, o piloto de Sintra foi segundo nas 2 rodas motrizes, primeiro em RC3. Nós andamos com um problema desde os Açores, que estamos com um problema de pressão de gasolina, já mudamos, já testamos, já demos a volta a 1001 coisas, não conseguimos resolver o problema. Foi um rally a sofrer, a tentar arriscar e aproveitar ao máximo onde podíamos, porque já sabíamos que íamos perder nas zonas rápidas porque o carro ia se desligar. Miguel Correia rodou durante grande parte da prova no 2º posto, desistiu na 8ª classificativa quando ainda era líder em RC3. Estávamos em primeiro lugar, já com uma vantagem significativa para o segundo, cerca de 15 segundos de vantagem. Uma ligeira saída de estrada, num sítio muito molhado, fez com que partíssemos uma transmissão e não deu para continuar. O navegador António Costa voltou a ter a função de piloto, algo que já tem sido habitual na carreira automobilística. Na estreia do carro, navegador e equipa, foi terceiro absoluto, o primeiro na geral de RC3. Chegámos a liderar as 2 rodas motrizes, mas no final acabámos por não conseguir esse resultado, ficámos em terceiro e é muito positivo para esta estreia. Senti muito bem, apenas é preciso um bocadinho mais de quilómetros para os resultados aparecerem, mas já leva-se daqui aspectos bem positivos e para trabalhar para o futuro, para fazer melhores resultados. Daniel Nunes começou o rally com uma saída de estrada e a prova foi feita de trás para a frente, mas apesar de ter partido para a última PEC com já 8 segundos de vantagem, a atribuição de tempos nas classificativas neutralizadas deixou-o em segundo na geral, primeiro no campeonato. E agora para a parte final da tarde, uma troca de pneus ali quase em cima do horário de controlar, foi um momento-chave para a gente quase ganhar o rally. Pedro Antunes terminou como o vencedor absoluto das 2 rodas motrizes, numa prova que não foi isenta de azares, com um peão e um furo a condicionarem o tempo. Vem agora a Castelo Branco com duplo desafio, a Peugeot Rally Cup Ibérica e o Campeonato de Portugal. Não começámos com o melhor ritmo na sexta-feira, depois no sábado de manhã também tivemos algumas situações, um peão e um furo, mas conseguimos resolver na parte da tarde, andámos um bocado atrás do prejuízo, mas conseguimos ganhar, que é o que interessa. Fazemos uma pausa para ir às contas da Taça FPAC de Rallys. Ricardo Matos entrou com o objetivo de manter a liderança na competição, mas depois de alguma insistência e a rodar com problemas no diferencial, um toque danificou o radiador de óleo e o piloto ditou abandono após a primeira PEC da manhã. Apesar de Gonçalo Figueiredo ainda ter rodado na liderança, assim que André Cabeças sentiu o sabor do primeiro lugar, não mais o largou. Do meu ponto de vista, foi o rally mais difícil que já fiz. Acabámos por ter sorte com a penalização do Ricardo, que o Ricardo estava a andar muito bem e basicamente passámos o dia a gerir, a tentar não falhar redondamente na escolha de pneus e conseguimos. O piloto da casa, Gonçalo Figueiredo, fechou assim no segundo posto com a vitória em X2 e com forte réplica de Ricardo Costa Júnior, que tinha sido penalizado em 3 minutos na Super Especial e ao conseguir vencer todas as classificativas do segundo dia, chegou ao terceiro posto. Luís Mota terminou em quarto, com Pedro Sá no quinto lugar. Vamos agora às contas finais do rally, aproveitando para destacar a estreia bem-sucedida de Paulo Caldeira ao volante de um DS3 R5 numa prova do CPR. Fizemos um setup para chuva, para as 7 PECs de hoje. Acontece que apenas numa apanhei chuva e foi muito difícil hoje o rally, mas chegámos ao fim. Vamos agora apostar no rally de Castelo Branco e imprimir um ritmo mais competitivo.
Nos clássicos, vitória para Joaquim Bernardes. Depois da estreia no Campeonato de Portugal em Mortágua, Fernando Teotónio foi novamente o melhor em RC2N, desta feita em asfalto. António Dias fechou o top 10, o balanço foi positivo e terminar sob a vitória. No nono posto, Manuel Castro, que foi melhorando classificativa a classificativa, esperando depois de 1 ano e meio fora do asfalto e pela primeira vez com este carro, alcançar melhor já na próxima prova. Pedro Almeida ocupou a 7ª posição e mostrou estar cada vez mais adaptado ao Ford Fiesta R5 e à nova competição. Para Miguel Barbosa, nada correu como queriam, sem testar, sem acertar na escolha de pneus a furar. O quinto lugar dentro do CPR foi possível e com isto subiu à 2ª posição no campeonato. Foi o que foi possível, obviamente que não sai daqui satisfeito, acho que entramos bem no asfalto, não conseguimos preparar a prova como gostaríamos, tivemos um problema com o motor no Rally de Portugal, só chegou esta semana, fizemos um curto teste na terça-feira, não foi suficiente e portanto agora foi o resultado possível, agora temos que trabalhar mais para a próxima prova. Dentro da classificação RGT, Druzilo Lopes seguia com forte ameaça de Vítor Pascoal, mas este acabou por desistir e a Druzilo ficou sozinho na luta pela vitória no início da temporada para este grupo. Ficou ainda em 5º na geral. Foi um bom rally, com todas as contingências que tivemos ao longo do rally, eu desde o início do rally. Acabámos de fazer um bom rally, estou contente e alcançámos o objetivo. Alguns problemas técnicos, um peão e a escolha de pneus menos acertadas fizeram com que José Pedro Fontes não chegasse ao resultado que queria. Terminou em 4º, 20 segundos para o último lugar do pódio. Não, um rally para esquecer. Desde ontem do acidente do carro, depois várias situações que tivemos, hoje erramos completamente a escolha de pneus de manhã e fomos para troços que estavam secos com pneus chuva e a partir daí o rally ficou perdido. E depois à tarde foi acabar o rally e começar a pensar no próximo. Pedro Meireles encerrou o top 3, o terceiro posto não foi o que desejava, mas o resultado foi o menos importante. Este foi emocionalmente o rally mais duro da vida do piloto. Foi complicado fazer este rally em termos emocionais. Felizmente que as notícias são positivas, que o Carlos já está a recuperar, desejo a recuperação total, com certeza que vai conseguir a recuperação total e vamos tê-lo outra vez aqui junto de nós. Ricardo Teodósio assinalou o melhor resultado em termos de CPR, foi 2º classificado. Eu não estava à espera mesmo nada que o carro fosse desta maneira, o carro tivesse as reações que tem, o carro funcionasse tão bem no asfalto. Não estava mesmo nada à espera. Armindo Araújo manteve a frente, alcançou a 3ª vitória consecutiva no CPR, mais uma no Rally Vidreiro e consolidou a liderança do campeonato. Infelizmente, o sabor é agridoce. Nós estamos contentes com a vitória, muito tristes com o resultado do acidente do nosso colega de equipa e neste momento eu apenas desejo esta vitória dele. E os meus pensamentos estão com ele e com a família dele. Corrermos alguns riscos nas decisões que tomámos, acabámos por perceber que elas funcionaram sempre bem e, portanto, foi um rally sempre feito um pouco na expectativa e a tentarmos não cometer nenhum erro. Esta edição de 2018 foi um renascer das cinzas para a zona que foi afetada pelos incêndios de outubro. É um campeonato que se realiza há muitos anos, tem sempre um enorme sucesso, muito bem organizado pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, com uma grande história, uma grande tradição, que vai levando o nome da nossa terra também bem longe. Ali extremamente difícil para nós, mas o balanço é positivo. Acho que atuámos onde tínhamos de atuar e que, de uma forma geral, corre-nos bastante bem. Castelo Branco recebe a 2ª ronda neste tipo de piso. Até lá e boas corridas. Yeah.